Jesus, obrigada. Obrigada por mais um dia, obrigada pelo acordar, obrigada pela palavra, o pão quentinho, o pão espiritual que eu recebi hoje pela manhã, que me deu coragem, perseverança, aquele espírito de liderança também habita em mim, depois de ouvir aquela palavra em Gideão. Hoje o pastor Gessé pregou na hora do clamor, em Juízes, né? Juízes capítulo 7, versos do 11 ao 16, e eu vou repetir aqui na nossa oração, para que a gente possa ficar um pouquinho ainda mais corajoso e não medroso, né? E entender que precisamos confiar no Senhor. Em Juízes 7, Juízes é o 7º livro da Bíblia, né? E do capítulo 7, versos do 11 ao 16, que diz assim: Você vai ouvir o que eles estão dizendo e então terá coragem para atacar o acampamento. Gideão e Purá desceram até bem perto do acampamento inimigo. Os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto estavam espalhados no vale como uma nuvem de gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos como os grãos de areia da praia do mar. Quando Gideão chegou, ouviu um homem contando o seu sonho a um amigo. E ele dizia: Eu sonhei com um pão de cevada, né? Que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento, veio e bateu numa barraca. Ela caiu, virou do avesso e ficou estendida no chão. E o amigo respondeu: Isso aí é a espada de Gideão, o israelita, o filho de Joás. Isso quer dizer que Deus entregou a ele o nosso povo e todo o nosso exército. Quando Gideão ouviu esse sonho e entendeu o que ele queria dizer, ajoelhou-se e adorou a Deus, né? Gente, Gideão é um líder que ele é até citado lá em Hebreus, né? Gideão, ele mostrou várias atitudes de um líder. Ele é incrível. Na verdade, é assim, se você parar para estudar um pouco da história de Gideão, humilde, tem muitas características, né, de coragem. Tem umas características que eu vou dizer para você que Gideão demonstrou, né? E são dignas de destaque. Essas atitudes, elas não apenas o ajudaram a liderar Israel, mas também pode nos inspirar, né? Em nossa própria caminhada, nossa própria jornada de liderança. Gideão teve coragem. Ele mostrou coragem ao enfrentar os inimigos. Na hora que você assistir lá o clamor hoje, o pastor explicando que eram 32 mil, depois diminuiu para 22 e foi, só ficaram quantos? 300, né? E foi feito tipo uma dinâmica, né? Para saber, esse servirá, esse não servirá. Gideão, ele não deixou o medo dominar as suas ações e tomou decisões corajosas em prol do povo. Gideão teve confiança no Senhor e teve confiança em si mesmo, né? Mesmo no começo, ele duvidando um pouco da sua capacidade. Nós que somos pequenos, né? Tipo assim, na estatura, né? Ou que se acha pequeno, temos um pouco de dificuldade de entender que somos capazes, que temos o Senhor Jesus, né? Temos o Espírito Santo para nos ajudar. Gideão encontrou forças e confiança dentro de si para liderar Israel à vitória. Uma confiança que vem do Senhor. Ele acreditou em seu potencial e não se deixou abalar. Gideão também, ele teve perseverança. Ele enfrentou vários desafios ao longo da sua jornada, mas ele nunca desistiu. Ele persistiu diante das adversidades, né? E encontrou várias soluções para superar o quê? Os obstáculos. Ele também teve sabedoria. Um líder exemplar também demonstrou sabedoria em suas decisões. Ele buscou conselhos, ouviu diferentes perspectivas e analisou cuidadosamente as circunstâncias antes de agir. Gideão, como eu disse no começo, teve humildade. Ele reconheceu as suas limitações e dependeu de Deus em sua liderança. Ele não se deixou levar pelo orgulho, mas reconheceu que o sucesso vinha de uma fonte maior, né? Gideão é um exemplo para nós
ele teve erros? Teve sim, mas a gente está aqui focando no que de fato importa, né? Que ele separou, como está lá no capítulo 16, separou os 300 em 3 grupos e deu a cada homem uma corneta de chifre de carneiro e um jarro com uma tocha dentro, né? E assim foi lá lutar a favor de Israel. Gideão é um exemplo. Se você quiser saber um pouquinho mais, hoje à noite o pastor Jessé vai pregar. É só para você ficar realmente com um gostinho de quero mais, né? Gideão, para quem não sabe, significa lenhador, significa destruidor, guerreiro, poderoso, né? Ele foi o 5º juiz de Israel, segundo a Bíblia. Senhor Jesus, obrigada por ter nos apresentado mais uma vez a história de Gideão, que possamos, assim como ele, ter confiança em Ti, somente em Ti, entender que eu sou pequena, eu, Lívia, sou pequena, mas se o Senhor me dá uma lição para ser cumprida, me dá um desafio, me dá uma tarefa, eu preciso entender que se é o Senhor que está mandando eu ir, eu preciso ir, confiar que o Espírito Santo vai agir, vai me ajudar e que o seu poder vai fazer eu ganhar aquela batalha, né? Então, Senhor, obrigada. Obrigada por ter me apresentado mais uma vez um pouquinho mais da história de Gideão. Ele que viveu em um período em que o povo de Israel havia se voltado à idolatria, praticando a adoração ao Deus pagão Baal, né? Porque os israelitas naquela época eles não se preocupavam com as coisas do Senhor e alguma coisa precisava ser feita. Eles acabaram se tornando presas fáceis dos midianitas, um povo beduíno que dominava aquela área, né? Aquela área central da Palestina. Constantemente os hebreus eram saqueados pelos midianitas que lhes tomavam o gado e os resultados das colheitas. Senhor, obrigada. Obrigada por esta palavra, obrigada por me apresentar um pouquinho mais de Gideão, obrigada porque o Senhor colocou no coração do nosso pastor Jessé para pregar sobre isso hoje. Hoje ele estava potente, viu? Ele sempre está maravilhoso, mas hoje foi assim, foi fogo santo, em pleno clamor. Você já imagina como vai ser o restante do dia. Vai pegar fogo santo nessa igreja. O Senhor toma conta de tudo. Cuida do nosso pastor Jessé, para que à noite ele esteja tinindo, como diz o cearense, pregando lindamente para quem for assistir presencial, online. O importante é não perder. Não perder. Dá saúde para o teu filho. Cuida da tua filha aqui. Cuida da minha família, Senhor. Cuida de mim, me blinda, né? Cuida de mim. Eu sou uma pecadora, mas pela misericórdia do Senhor, o Senhor faz lindas coisas durante o dia na minha vida. E eu só tenho a te agradecer. Não deixe o inimigo ficar me rodeando. Afasta ele de mim. Se ele rodear, coloca os teus anjos para me proteger e proteger os meus. Protege a minha vida, protege a minha mente. E que eu não me deixe enganar pelos prazeres da vida, Senhor. Hoje pela manhã o pastor Jessé falou uma frase que tem todo sentido. O estômago, ele é para expelir, que não preste o nosso cérebro para ser alimentado do que é bom, né? Então que a gente possa pedir sempre ao Senhor: Senhor, limpa a minha mente, deixa espaço para coisas boas, o que não presta joga fora. Me ajuda, Senhor, nessa caminhada, porque sozinha eu não consigo. Que tenhamos aí uma sexta linda, divertida, gloriosa, de ensino, abençoada, alegre. É o que eu te peço. E já te agradeço. Amém. E